Durante a mediação, toda conversa difícil carrega uma dança silenciosa entre a escuta e a palavra. Mesmo o cérebro treinado do mediador poderá atraí-lo e concluir por uma alternativa para a solução no espaço que foi projetado para facilitar a estruturar o caminho escolhido pelas partes. O impulso de orientar é uma armadilha sempre presente. É quando o silêncio da sala pede uma direção, é quando a encruzilhada se apresenta e a ausência de esperanças das partes toma conta do ambiente. Nesse caso, pode o mediador intervir com sua opinião ou, de fato, o verdadeiro poder está em driblar essa armadilha e deixar que cada parte encontre seu próprio caminho, que até mesmo, se assim for o destino, não encontre caminho almejado. No episódio de hoje, vamos explorar essa fronteira delicada, onde a mediação deixa de ser apenas diálogo e flerta com o julgamento e intervenção avaliadora do mediador. Como trabalhar esse impasse? Vamos, hoje, debater depois da vinheta. Venha junto comigo. Olá, turma. Hoje, no Café com Negociação, vamos analisar um ponto polêmico no universo da mediação e resolução de conflitos: o papel do mediador como avaliador. Existe espaço para esse estilo de mediador sem flertar com a parcialidade? Será que o mediador pode avaliar sem perder a neutralidade? Vamos começar olhando para o modelo americano de mediação judicial conhecido como Court Related ADR Program, ou Programa de Resolução de Disputas nos Tribunais. É o equivalente à mediação judicial aqui no Brasil. Lá, nos Estados Unidos, os cursos de capacitação e formação de mediadores utilizam como ferramenta a instrução da grade de Riskin como modelo de mediação sem restrições. Com o intuito de dar melhor compreensão aos seus alunos, o professor Leonard Riskin criou um gráfico ou uma carta de navegação para entendermos como o estilo do mediador pode se alterar ativamente ou passivamente no decorrer da mediação, de facilitador para avaliador, em algum lugar entre ambos. A grade do professor Riskin cria coordenadas sobre o estilo do mediador. O gráfico também delimita o problema em si posto no conflito, podendo ser amplo ou restrito. Mais informações sobre a grade de Riskin teremos em um episódio específico, onde debaterei com Marcelo Rosadilla nossas experiências em diferentes escolas que capacitam e instruem a atuação do mediador nas cortes do sul da Califórnia. Hoje, adotar uma postura avaliadora nos Estados Unidos também gera polêmica. Contudo, pelo estilo de negociação dos norte-americanos, muitas vezes se espera que o mediador vá muito mais além de uma simples facilitação e, em certos contextos, ofereça formas de avaliação. Mesmo que assim seja o costume, importante é o mediador nunca fugir da ética, mantendo-se imparcial, preservando sua neutralidade e, assim, sua reputação. Exemplos de avaliação que os mediadores acabam expostos em procedimentos de mediação são sugerir ofertas, interpretar movimentos da outra parte, antecipar reações de quem está envolvido ou medir impacto sobre os interesses desses mesmos players. Bem, e daí? Que lá seja esse modelo, aqui no Brasil é diferente. Sim, e tem fundamento para isso. Em linguagem figurativa, podemos dizer que aqui no Brasil, a mediação ainda está atravessando seu momento de infância e toda cautela deve ser aplicada até que estejamos maduros. Lembro que a credibilidade e a reputação que o processo merece não se cria com uma lei e 2 cursos de capacitação. Mediadores experts em temas específicos levam décadas a serem forjados. O processo de mediação e sua multidisciplinaridade podem ser considerados intuitivos e, assim, muitos experts são criados da noite para o dia. Contudo, a forja de mediadores profissionais respeitados exige anos de estudo e crescimento pessoal. E devo lembrar a você que não existe um procedimento legal para a rotina da mediação, porque um dos processos que a regem é a informalidade. É necessária muita atenção para não desacreditar um processo de solução de impasses que veio para ficar. Um dilema ético e profissional é de que as partes têm o direito de decidir, e a avaliação poderá gerar uma tensão nessa sagrada imparcialidade, além de poder gerar influência de terceiro na solução do impasse. Lila Porter Love, professora na Cardozo Law School de Nova York,
uma referência na área, resume bem essa controvérsia. Abrindo aspas, um mediador não pode ser um facilitador efetivo quando está sendo um avaliador, fecha aspas. Ou seja, para ela, ninguém serve a dois mestres. Ou o mediador está facilitando a conversa para que as partes encontrem uma solução, ou entrará influenciando as partes na tomada de suas decisões. Destaques dos argumentos contra a avaliação: gera polarização e posicionamento, compromete a neutralidade, exclui mediadores não advogados, pois necessários de background jurídico, pode conter erros sem proteção legal, enfraquece a autonomia das partes e dificulta a negociação, gerando confusão no processo. No final do dia, o que significa avaliar para o mediador? No contexto, significa formar e expressar a própria opinião sobre o provável resultado da adjudicação. A avaliação pode se concentrar em uma questão específica, a preliminar de uma prescrição que não obterá conhecimento, por exemplo, ou no resultado geral. O autor tende a obter êxito nesse tipo de demanda. Todas essas manifestações podem ser expressadas com uma zona de valor. Acho que os danos podem variar entre 50 e 75 ou com um valor preciso. Prevejo que os tribunais não darão mais do que R$25 mil. Advogados e partes que entram em mediação frequentemente esperam que o mediador avalie as questões. Tendo instruído o mediador sobre o seu caso, os litigantes esperam que ele reflita sobre o que ouviu. Mediadores profissionais não são plantas em vasos e, de fato, formam julgamentos na maior parte do tempo, mas abstraem isso. Portanto, é razoável perguntar ao mediador: o que você acha? Como você vê esse argumento? Onde você prevê que os danos chegarão? Se o mediador recusar a responder, as partes podem se sentir frustradas. No entanto, o preparo do mediador irá auxiliar a ser refratário de forma que não comprometa sua excelência em prestar o serviço que se espera do mesmo. E a ratificação de que não cabe a ele exarar algum comentário nesse sentido sempre auxiliará a manter sua imparcialidade. Pode a mediação avaliativa trazer benefício às partes? Sim, existem mediadores com carreiras reconhecidas, cuja reputação já está estabelecida, e muitas vezes os advogados concordam em tê-los como neutros para o caso de precisarem de um auxílio extra. Nesse tópico, estou a me referir à mediação privada exclusivamente, fora do âmbito dos tribunais brasileiros, cuja atuação do mediador se restringe ao modelo facilitativo. A avaliação pode fazer com que os litigantes questionem seus modelos de percepção do caso e reavaliem seus próprios julgamentos e resultados financeiros que advirão dos seus posicionamentos. Quando um mediador imparcial, que ouviu atentamente a apresentação de fatos e argumentos, é questionado pelas partes e discorda da previsão de vitória de um dos participantes, uma das partes pode ser motivada a repensar sua posição, e a avaliação pode, por exemplo, ajudar a superar o impacto da percepção seletiva de outras forças cognitivas. A avaliação de um mediador também pode satisfazer o desejo emocional do litigante por meu dia no tribunal, um julgamento fictício. Sim, uma avaliação se aproxima de um paradigma de justiça civil. Ambas partes apresentam sua história, seus argumentos, o mediador neutro profere uma espécie de opinião, dentro dos limites mais seguros e não vinculativos da mediação. Ao apresentar seus casos a um mediador neutro, as partes podem sentir menos necessidade de repeti-los perante um juiz, e muitas vezes os disputantes podem usar a avaliação como um bode expiatório conveniente para uma decisão difícil, mesmo que concordem privadamente com a avaliação. Ou seja, sabe da alta probabilidade de um resultado negativo, e a manifestação do mediador pode ser a razão de admitir a troca de posição para socorrer seus interesses na redução de custo ou administração de dano. Enfim, a manifestação do mediador avaliador também serve como estratégia dos envolvidos. Porém, existem perigos na avaliação. Ela pode criar uma resistência. A avaliação do mediador também pode criar um sério risco de danos ao processo, dificultando a resolução do litígio. Quando um mediador avalia um participante, pode concluir que o mediador passou para o outro lado, presumindo que, como o mediador acredita que o outro lado vencerá, o acordo do mediador pode estar distorcido a favor do outro. Nesse caso, o mediador perdeu o que é chamado valor de face, ou seja, sua reputação, e isso não tem preço. Pode também criar aquela sensação de pegar ou largar. Uma opinião do neutro, considerada geral sobre o valor do caso, pode estagnar o processo de negociação, pois nenhuma das partes deseja aceitar um acordo pior do que o número sugerido pelo neutro, mesmo que possa ser sensato fazê-lo. Nessas circunstâncias,
A avaliação do mediador torna-se uma oferta de pegar ou largar para ambas as partes, e essas podem chegar a um entrave sem solução. E quando as questões estão além da lei, as avaliações também tendem a desviar a atenção das partes, que se denomina barreiras não jurídicas, algo como sentimentos não resolvidos. A avaliação passará a ser irrelevante e antiproducente, afastando o objetivo da mediação. Concluindo, considerando os perigos inerentes, o conselho fundamental sobre a avaliação de mediadores é somente quando necessário e com muita humildade. Necessário significa que a avaliação deve ser realizada como estratégia de último momento, quando parece ser a única maneira ou forma de romper um impasse na negociação. Nesse ponto, mesmo que os riscos da avaliação se concretizem, eles não têm consequências finais, pois o caso provavelmente não seria resolvido de qualquer forma. Mas existe uma forma de avaliação considerada menos controversa e que traz menos danos. Essa chama-se a verificação da realidade. Mas isso é objeto para um novo episódio. E, para ter mais informações sobre esse tema, se ainda não assinou o canal, essa é a hora. E se o tema trouxe algum benefício para você, comente, compartilhe e deixe seu positivo. Até a próxima!